Agora é tudo clássico Grenal na vida do Internacional e o técnico Roger Machado recebe 3 reforços no elenco pensando no jogo do final de semana. A gente fala sobre esses reforços e o desfalque grande de um titular pensando no clássico Grenal. A gente também fala do movimento do torcedor colorado, super importante nas últimas horas para o clássico do final de semana. Eu te trago todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente tem que falar dos reforços que o Roger está recebendo, do movimento do torcedor colorado e um rival desesperado e sem treinador. Tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, é super importante pra gente seguir com os conteúdos, então deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho para tu não perder nada, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também, é a melhor do Brasil. Se tu não tem registro ainda, tem o QR Code na tela, é melhor para quem tá vendo na TV, porque tu só aponta a câmera do celular para esse QR Code, ele vai te direcionar para a aba de registros da KTO, mas tem também o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Entra por esse link, faz o teu registro em 1 minuto e meio, 2 no máximo, e tu vai ganhar uma barbada para brincar lá em kto.bet.br e já faz a tua fezinha pro clássico Grenal no final de semana, tá certo? Bom, gente, vamos lá. A gente tem que começar aqui falando sobre o contexto desse clássico Grenal do sábado. Os dois vêm de uma derrota, o Grêmio ontem uma derrota acachapante, uma goleada para um time que subiu agora da Série B, tá jogando seu primeiro ano de Série A do futebol brasileiro, que é o Mirassol, conquistou sua primeira vitória na primeira divisão do futebol brasileiro ontem contra o Grêmio, batendo por 4-1 com naturalidade, poderia até ter sido mais, tá, esse jogo, e o Grêmio optou pela demissão do técnico Gustavo Quinteiros. Demitir um técnico, a dupla demitir um treinador às vésperas de um clássico Grenal, a última vez, todo mundo lembra, foi quando o Diego Aguirre foi desligado, o Odair Hellmann comandou o Inter contra o Roger, que hoje está aqui desse lado, e o Inter acabou derrotado por 5-0. Então sempre se teve uma preocupação sobre demitir o treinador às vésperas do clássico Grenal. Como a situação do Grêmio já estava muito complicada, a direção gremista optou ainda assim por interromper o trabalho do Gustavo Quinteiros. O Grêmio chega sem técnico para o clássico, a tendência é que o Grêmio não contrate ninguém até o jogo do final de semana, tá? Ou seja, o James Freitas, que é o auxiliar, o interino, né, da comissão do Grêmio, é quem vai comandar o rival. E aí tem muitas opiniões. Tem gente que acha que, pô, se o Grêmio chegasse com Quinteiros num trabalho ruim, seria melhor pro Inter. Tem gente que acha que, pelo fato do Grêmio ter demitido o técnico, tá mal, agora vai ter que mudar ideia de jogo para do interino em 2 dias, vai ser pior pro Grêmio. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários se vocês acharam que era melhor com Quinteiros no sábado ou se era melhor de fato demitir e chegar mais bagunçado ainda pro jogo do final de semana. A última vez que o Grêmio ganhou um clássico Grenal do Inter, 21 de maio de 2023, lá na era Soares ainda, o técnico do Inter era o Mano Menezes, foi aquele 3-1 na Arena, que o gol do Inter foi do Johnny, o gol do Grêmio teve do Soares, enfim, é a última vez que o Grêmio ganhou um clássico, ou seja, vai fazer 2 anos. Se o Inter não perder esse Grenal, vai fechar 2 anos, ali em maio, dia 21 de maio, que o Inter não perde clássico Grenal. E isso é um número, uma estatística muito interessante e muito importante. 2 anos sem perder um clássico, já foram 3 nesse ano, o Inter empatou 2 em 1-1 e ganhou outro de 2-0. Se a gente for considerar os 3 clássicos, o primeiro 1-1 do ano lá na Arena, o Inter deu um totó de bola no Grêmio, mereceu ganhar, deu um totó no outro clássico na Arena, e o outro do Beira-Rio foi um clássico muito mais burocrático, porque o Inter já tinha um 2-0 no jogo de ida da final do Gauchão e conduziu da forma que quis aquele 1-1 no Beira-Rio, que teve aquele golaço de falta do Ener Valencia. O torcedor do Inter faz um movimento muito legal, tá? A torcida do Inter esgotou em poucos minutos 2.000 ingressos. O Inter vai lotar o seu setor de visitantes na Arena mais uma vez agora no sábado às 9 horas para esse clássico Grenal, que é um jogo importante aí agora, válido pelo campeonato
brasileiro. E para essa partida, o Roger está recebendo reforços, pelo menos 3 reforços no seu time titular, e eu quero falar sobre isso, mas antes lembrando, tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita aqui no canal. Te inscreve, é de graça, é só apertar no botãozinho inscrever-se e já deixa o like nesse vídeo também, porque recomenda para mais e mais colorados e coloradas, e ativa o sininho das notificações, que tu sempre vai ser notificado no teu celular, no teu computador, tablet, iPad, quando tiver vídeo novo por aqui, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Roger está recebendo 3 reforços para o Clássico Grenal e ele falou sobre isso na coletiva depois da derrota ontem à noite no Beira-Rio contra o Palmeiras, tá? O Vitor Gabriel, que ele mesmo disse depois do jogo contra o Fortaleza no domingo passado, que ele daria uma forçadinha para o Vitor voltar ontem contra o Palmeiras, não deu certo. Ele já estava trabalhando com bola, enfim, já está recuperado, mas ele está naquela fase de retreinamento. Ele teve uma lesão confirmada no dia 24 de março, mas ela aconteceu na final do Gauchão no dia 16 de março, ou seja, ontem ela completou um mês exato, e agora ele vai voltar para o Clássico Grenal, possivelmente no time titular, até porque o Rogel, ao lado do Vitão, tá difícil, né, gente? Lesão muscular na coxa direita, que se recuperou o Vitor Gabriel, e desde a semana passada ele já estava trabalhando com bola no campo, vai poder jogar o Clássico. Juninho teve uma lesão confirmada na estreia do Inter na Libertadores, tá? Foi no dia 3 de abril, o Inter comunicou ela no dia 6, lesão no adutor da coxa esquerda, tá? Então o Juninho sim tá se recuperando de forma muito rápida, tá? A lesão foi há 2 semanas, hoje faz 2 semanas da lesão do Juninho na estreia da Libertadores, e ele já vai estar voltando para o Clássico Grenal. O Inter ganhando um acréscimo bem interessante no seu miolo de zaga. O parceiro de zaga do Vitão deve ser o Vitor Gabriel, né, que foi titular durante a campanha do Campeonato Gaúcho. O Juninho joga aquele jogo contra o Flamengo, a estreia no Brasileirão e a estreia em Salvador contra o Bahia, muito mais pelo Vitor Gabriel estar fora do que de fato uma convicção do Roger no Juninho, que até acho que não deixou muito a desejar nesses 2 jogos. E o Wesley? O Wesley já é um pouco mais de dúvida, mas a tendência é que ele volte. Por quê? Ele apresentou um desconforto muscular na coxa esquerda e o Roger salientou ontem, ele não teve lesão, tá? Mas o Roger salientou o quê? Na última vez que o Wesley apresentou um desconforto muscular, se agravou para uma lesão. E foi ali na fase final do Gauchão, tanto que ele volta nas finais contra o Grêmio, mas ele perde a reta final da fase de classificação e também as semifinais contra o Caxias. Então, o Roger disse que tem que ter um pouco mais de cuidado porque é um desconforto, mas cuidar para não agravar para uma lesão no atacante Wesley. Então, esses 3 jogadores devem ir para o Grenal. Vitor Gabriel e Juninho com certeza. O Wesley, a tendência é que sim, mas o Roger ainda deixou um mistério no ar. E o Carboneiro tá fora. O Roger deixou claro, o Carboneiro que sentiu no final do primeiro tempo contra o Fortaleza, foi substituído pelo Vitinho, no final de semana passado. Esse tem uma lesão grau 2 na coxa esquerda e tá fora dos próximos jogos ainda do Inter. É mais 1 semana e meia, 2 pelo menos, de recuperação pro colombiano, tá certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.